qualquer medida, qualquer ação. E se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação do meio de comunicação. Olá, meu nome é Paulo, eu represento a MB Consultoria e nós vamos começar uma viagem pelo processo eleitoral brasileiro. Em 2021, Congresso Nacional Eleitoral... Congresso Nacional Eleitoral é bom demais. Maluco, o cara tá ficando doido. Em 2021, Congresso Nacional alterou todo o Código Eleitoral brasileiro, alterou toda a legislação eleitoral. Foram 936 novos artigos aprovados pelo Congresso Nacional. 936 artigos dos quais podemos aproveitar muito pouca coisa. Durante esse curso que nós vamos ministrar para vocês, vocês vão ver o que foi proposto pelo Congresso Nacional, as defesas e as armadilhas que foram preparadas para o eleitor brasileiro. Se você é advogado eleitoralista, se você quer aprender sobre o processo eleitoral brasileiro, se você é candidato nas próximas eleições ou pretende um dia sair candidato, porque afinal de contas, essa legislação ela foi preparada para nos acompanhar pelo resto da nossa democracia, ou seja, pelo resto da nossa vida. Se você é membro de um partido político, ou se você é apenas um curioso, eu convido você a fazer parte desse grupo. Nós vamos falar sobre tudo que se pretende alterar no Congresso, no processo eleitoral brasileiro. A começar pelo seguinte. Sobre o que eu falei mesmo na outra aula, no outro vídeo? Sobre o que eu falei? Falei? Que eu esqueci. Sim, eu falei sobre o princípio da anterioridade. A Constituição Federal de 88, ela tem o princípio da anterioridade da lei eleitoral. O que isso quer dizer? Toda lei eleitoral, ela precisa ser aprovada até um ano antes do processo eleitoral que se avizinha, senão ela não tem valor. Se ela não for aprovada até um ano antes das eleições, ela não pode entrar em vigor e ela não altera o processo eleitoral. Então o Congresso Nacional, todo ano que antecede as eleições, ele fica desesperado, sai correndo feito um maluco para aprovar a legislação eleitoral, para alterar a legislação eleitoral de forma a agradar os deputados, agradar os vereadores, enfim, agradar os partidos políticos, agradar os agentes políticos, para agradar pequenos partidos, enfim, agradar todos os agentes políticos que nós conhecemos. O Congresso Nacional sai desesperado. Não podia ser diferente agora. Hoje é dia 21 de setembro, o prazo da anterioridade da lei eleitoral prevista no artigo 16 da Constituição Federal termina no dia 2 de outubro, nós estamos hoje é dia 21 de setembro de 2021, o prazo da anterioridade termina no dia 2 de outubro de 2021, a proposta da Câmara dos Deputados seguiu para o Senado ontem, seguiu para o Senado na semana passada, no dia 16, o Senado precisa ler, sugerir alterações ou aprovar os 936 artigos que foram sugeridos pela Câmara dos Deputados. Se tiver alguma alteração ou se tiver alguma proposta, vai voltar para a Câmara dos Deputados e depois de aprovado vai para a promulgação do Presidente da República. Ou seja, não pode acontecer, não vai acontecer o que todo mundo quer, que é uma legislação eleitoral eficiente, eficaz, ao ponto de atender a necessidade e o desejo do brasileiro. Evidentemente que isso acontece em todos os anos, em todas as eleições, não poderia deixar de ser diferente, não poderia ser diferente neste ano, apesar de uma proposta tão grande que é a que foi feita agora em 2021, de alterar todo o processo eleitoral. Na nova proposta da Câmara dos Deputados, que altera o Código Eleitoral, se pretende eliminar a lei dos partidos políticos, se pretende eliminar a lei das eleições e se pretende consolidar toda a legislação eleitoral numa única lei. Bom, como eu falei do princípio da anterioridade, é engraçado que se a gente pegar aqui, a começar por esse ponto, a gente começa a ver aqui o seguinte, olha só. A própria proposta do Congresso Nacional, a própria proposta da Câmara prevê isso.
ele diz o seguinte, que alguns artigos, algumas coisas que estão sendo propostas nessa lei não atendem, não são atingidas pelo princípio da anterioridade. Por quê? Eles estão prevendo, a Câmara já está prevendo, que alguns artigos que foram propostos por alteração, foram sugeridas as alterações, não serão atendidas. Quer dizer, algumas propostas que foram oferecidas pela Câmara dos Deputados não alcançarão o tempo suficiente, o tempo do artigo 16 da Constituição Federal. Então, eles já estão prevendo isso, estão afastando o princípio da anterioridade, o princípio constitucional da anterioridade, para que a proposta seja aprovada pelo Congresso Nacional e surta efeito nas eleições de 2021. Bom, a parte as críticas que eu fiz aqui agora, eu quero convidar você a fazer parte desse canal para que a gente possa discutir com muita tranquilidade, com muita transparência, tudo o que foi colocado no Código Eleitoral. Aqui se fala dos princípios constitucionais das leis eleitorais, aqui se fala da aplicação dos princípios fundamentais, aqui se fala da formação, da criação dos partidos políticos que não estavam no Código Eleitoral, passou a fazer parte do Código Eleitoral. Existia até então uma lei apropriada para a criação, formação, organização dos partidos políticos, mas aprove a Câmara dos Deputados incluir isso no Código Eleitoral. Aqui se fala dos prazos de fidelidade partidária, que não existia isso no Código Eleitoral. Agora, já existe a previsão no Código Eleitoral sobre prazo de fidelidade partidária, existe prazo para a criação de partido, existe percentual, olha só, existem percentuais que foram colocados no Código Eleitoral, percentuais de candidatura, percentual de ocupação de cargos de direção em partidos políticos, existem percentuais de gasto do fundo partidário, percentuais de gasto de fundo eleitoral com campanhas eleitorais para mulheres, para homens, para negros, para índios, são coisas que contrariam o princípio da isonomia constitucional. Afinal de contas, o artigo 5º da Constituição diz que todos nós somos iguais perante a lei, quer dizer, não podendo se fazer distinção por credo, sexo, raça, cor, enfim, etnia, mas enfim, o Código Eleitoral proposto pelo Congresso Nacional faz esse tipo de separação, esse tipo de distinção, embora seja completamente contrário ao princípio constitucional da isonomia. Existem outras coisas aqui que foram aprovadas pela Câmara dos Deputados que merecem a nossa atenção. Então eu quero convidar vocês, a partir da próxima aula, que vai ser a gente vai se encontrar pelo menos uma vez por semana, onde nós vamos discutir com muita propriedade tudo que foi proposto pela Câmara dos Deputados, tudo que foi proposto pelo Senado Federal, tudo que foi promulgado pelo Presidente da República e tudo que vai fazer efeito para as eleições de 2022. Aqueles que já me viram falar em público, falar sobre o processo eleitoral, sabe da minha forma de falar. Eu quero ser um professor da forma mais natural possível. Eu quero conversar com vocês que estão aí do outro lado da câmera da forma como eu sou, da forma mais natural possível, e quero receber de vocês a crítica, perguntas, dúvidas, da melhor forma, da forma como vocês sempre fazem comigo quando estão pessoalmente comigo. Mas eu quero que vocês sejam transparentes, digam o que estão pensando a respeito do nosso curso, façam as críticas que sejam construtivas ou até a crítica que não seja construtiva. E nós vamos conseguir preparar um curso que atenda à necessidade dos nossos alunos. Eu quero contar com a participação de vocês e a partir da próxima aula nós vamos falar sobre alguma coisa que mudou de forma assustadoramente, de forma muito grande e de forma assustadora, que foi a possibilidade da criação de federações partidárias. Você quer entender o que é uma federação partidária? Você quer entender se isso funciona ou se não funciona? Você quer entender qual foi a finalidade da criação das federações partidárias? Qual foi o objetivo da proposta da criação da federação partidária? Qual é o prazo da criação de federação partidária? Qual é a finalidade disso? Não perca a próxima aula. Nós estaremos aqui aguardando você. Conto contigo. Até a próxima aula. Até lá. Um abraço e um beijo no coração.